Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do Pacote Anticrime em Questões. Professor Paulo Verling aqui com vocês mais uma vez, hoje para tratarmos do artigo 83 do Código Penal, requisitos do livramento condicional. Tivemos ali o inciso 83 destrinchado agora em 4 alíneas. Dando uma lida rápida aqui comigo, o artigo 83... Opa, só um pouquinho. O artigo 83, no caput, ainda se mantém a mesma redação, que diz: o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, e aí temos o inciso 1, inciso 2, inciso 3, a redação que teve sua alteração pela lei anticrime foi a do inciso 3, que passou a prever um bom comportamento satisfatório, sendo necessário para o condenado obter o livramento condicional, e acrescentou também mais um requisito, que é o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. A linha C e a linha D já constavam da redação anterior do inciso 3, que diz aqui, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, bom desempenho e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Vamos ver com calma o livramento condicional, mas já de antemão temos aqui uma alteração relativamente simples, porque nós tivemos nesse inciso 3, na linha B, e na linha A alteração nos requisitos subjetivos do livramento condicional. Tivemos aqui a alteração do comportamento carcerário satisfatório para bom comportamento carcerário, ou seja, um maior rigor para conseguir o livramento condicional. E também um acréscimo da necessidade de ausência de falta grave nos últimos 12 meses, ok? Vamos ver aqui o livramento condicional com um pouco mais de detalhes. Mas, inicialmente, essa alteração pela lei anticrime, ela simplesmente alterou os requisitos subjetivos do livramento condicional. Porque para obter o livramento condicional, o condenado tem que preencher certos requisitos. Nós vamos ver que temos requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Os requisitos objetivos dizem respeito à pena, né? O quantum dessa pena que ele tem que ter cumprido, né? Também a necessidade de reparação do dano, salvo se impossível fazê-lo, e para crimes apenados, para crimes cuja condenação é igual ou superior a 2 anos. E os requisitos subjetivos, vamos ver todos com calma, com essas duas alterações. Bom comportamento carcerário e agora ausência de falta grave nos últimos 12 meses. Resumidamente, essa foi a alteração promovida pela lei anticrime. Mas, para não ficarmos aqui na superficialidade, para você entender um pouco melhor sobre o livramento condicional, inclusive não confundi-lo com outros institutos, como por exemplo a progressão de regime, é necessário uma aula um pouco mais além do pacote anticrime. Então, qual é a proposta de hoje? A proposta de hoje é falarmos um pouco mais sobre os requisitos objetivos e subjetivos do livramento condicional e diferenciá-lo da progressão de regime, pois temos algumas questões que tentam confundir, como por exemplo a falta grave, que a gente vai ver lá na frente, que ela interrompe o prazo para a progressão de regime, mas não interrompe o prazo para o livramento condicional. Vamos ver isso com um pouco mais de detalhes, ok? Então vamos lá, seguindo aqui, temos que a lei anticrime promoveu essa alteração no artigo 83, inciso 3, que acabamos de falar, necessidade de bom comportamento durante a execução da pena e não cometimento de falta grave nos últimos 2 meses, manteve aqui ainda esses outros 2 requisitos subjetivos para conseguir o livramento condicional, mas a lei anticrime também alterou o Instituto do Livramento Condicional em outras 2 leis. Tivemos a Lei de Execuções Penais e a Lei de Organização Criminosa, no que toca
ao Instituto do Livramento Condicional, também com alteração. Lá na LEP, temos o artigo 112, inciso 6, a linha A e o inciso 8º, resumidamente, dizendo que o livramento condicional passou a ser vedado em caso de condenação por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, seja o preso primário ou reincidente. E, na lei de organização criminosa, o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional, então olha aqui também tratando do livramento condicional, ou outros benefícios prisionais, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo, que quando falamos de livramento condicional, tivemos alteração tanto no Código Penal, quanto na LEP, quanto na Lei de Organização Criminosa, trazendo outros requisitos e outros regramentos quando tratamos de livramento condicional. E como vimos na aula anterior, tivemos a súmula 715. Na aula anterior a gente falou do limite máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade. E lá vimos a súmula 715, que falou que a pena unificada para atender ao limite de 30 anos, você já sabe que aqui agora é entendido como 40, por conta dessa alteração do artigo 75 do Código Penal, não é considerada para concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução da pena. Então aqui somente um resumo para você do que a gente viu na outra aula acerca dessa súmula. Quando falamos de progressão de regime, quando falamos de livramento condicional, nós não calculamos esse quantum da pena em cima do máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade, que hoje você já sabe que está em 40 anos. Nós calculamos com base na pena aplicada na sentença. Progressão de regime, pessoal, já para você não confundir com livramento condicional, nós temos 3 regimes de cumprimento de pena: regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Progredir de regime é passar do cumprimento de pena mais severo para um mais brando. Então, por exemplo, passar do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Essa é a progressão de regime, que, como eu disse, agora tem percentuais diferentes de 16% a 70%, previsto agora na lei anticrime, que alterou o artigo 112 da LEP, certo? Livramento condicional, vamos ver que são outros requisitos, mas só para você já ter uma ideia rápida e não ficar aqui com essa informação muito vaga a respeito de 16% a 70%, né? Porque agora, para progredir de regime, os percentuais são vários: 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ou 70%. Então, quando você vê a letra da lei, por exemplo, aqui no artigo 112, a primeira vez você assusta com tanta informação. O artigo 112 aí com vários incisos, trazendo vários requisitos para a progressão de regime, diferenciando entre esses percentuais que a gente acabou de ver. Temos aqui até 70%. E já para não confundir com o livramento condicional, vamos estabelecer aqui um quadro para organizar esse artigo 112, para entender um pouco melhor essa ideia do nosso curso penal mais fácil. Tudo que a gente pode fazer para tentar facilitar, em vez de você ler vários incisos desse, um artigo com vários incisos desse, tentar trazer isso de uma forma mais organizada, nós iremos fazer aqui, né? O nosso cérebro é muito mais associativo com imagens, com mnemônico e com várias outras coisas mais fáceis do que a letra da lei. Concorda comigo? Então, vou tentar já trazer essa informação para você aqui acerca da progressão de regime. Tá? A aula é de livramento condicional, mas veremos também a progressão de regime em aula própria, e aqui você já tem uma informação bacana para você, quem sabe, já fazer uma questão que inclusive pode... temos várias questões que tratam da diferença entre progressão de regime e livramento condicional. Então, para estudarmos o livramento condicional, também é importante conhecermos a progressão de regime. Lá no artigo 112, nós temos vários percentuais, como a gente viu. A primeira divisão que a gente tem que fazer para organizar esse artigo 112 é se a gente está tratando
de crime comum ou de crime 3TH, certo? Que é tráfico, tortura, terrorismo e hediondos, certo? Nesse caso aqui, nós trabalharemos com os percentuais de 40%, 50%, 60% e 70%. Quando a gente trata de crime comum, nós trabalharemos com 16%, 20%, 25% e 30%. Então vamos lá, organizando as ideias. Primeira coisa também que você precisa saber, além de ser crime comum ou crime hediondo equiparado, é se estamos tratando de um agente primário ou de um agente reincidente. Quando falamos de crime comum, se esse crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, ou se é com violência ou grave ameaça. Então você precisa organizar o seu quadrinho dessa forma, certo? Crime comum, crime hediondo. Por que eu fiz essa seta para cá? Porque quando falamos de crime comum, vamos preencher dessa forma. 16, 20, 25 e 30% de cumprimento de pena para o condenado poder progredir de regime, certo? Então dá uma conferida ali comigo, vamos ver se está tudo certinho mesmo. Artigo 112, inciso 1. 16% se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então temos aqui primário, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Não falou que é hediondo equiparado, então estamos falando de crime comum, ok? Inciso 2. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. Então, 20% aqui, reincidente sem violência ou grave ameaça. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, 25%. Temos aqui primário e com violência ou grave ameaça. E por fim, tratando ainda do crime comum, 30% da pena se for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então temos aqui 30% reincidente com violência ou grave ameaça. Não falou de crime hediondos, então estamos falando de crime comum. E quando tratamos então dos crimes hediondos, o que nós precisamos saber? Aqui pela setinha você já viu que o preenchimento da tabela é diferente. Aqui nós temos aqui 16, 20, 25, 30, aqui 40, 50, 60, 70. Primeira coisa também, se é primário ou se é reincidente. E aí vamos novamente para a nossa tabela. Outra coisa que você precisa saber é se é sem, aí em vez de violência e grave ameaça, aqui a gente fala de morte, tá? Então esse é sem morte ou se é com morte. E aí a gente só precisa preencher a nossa tabelinha aqui. 40, 50, 60 e 70%. Bacana? Somente aqui, em 50%, temos outros dois casos para você lembrar, que foge um pouquinho da tabela, mas não é nada tão complicado. Também vai ser 50% o percentual de cumprimento de pena para progressão de regime, no caso de condenado por compor organização criminosa. Na verdade, não é compor, tá? É condenado pelo comando, organização criminosa, pelo comando individual ou coletivo, além da fala assim, né? Para crimes 3TH, tráfico, tortura, terrorismo e hediondos. E aqui também 50% quando falamos do crime de
milícia privada, certo? Vamos dar uma conferida lá na lei se o quadrinho ficou ok? Dá uma olhada ali comigo. Vamos então aqui no inciso 5. 40% se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Então, 40% hediondo ou equiparado, sendo ele primário. Falou de morte? Não, então é sem morte. 50% se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário. Então, olha lá, 50% com morte, se for primário. E uma informaçãozinha, ainda bem que eu fui lendo a lei, importante que a gente inclusive já falou no início, nesse caso, se temos a morte, vele. Sempre que morre alguém, você vele, por favor. Então, vele é o quê? Vedado o livramento condicional. Então, a aula de hoje já adentrando um pouco mais naquela alteração que falamos lá no início da LEP, quando tratou também da alteração do requisito do livramento condicional, tá? Como eu disse aqui, pode parecer uma besteira, né? Quando morre, vele, por favor, essa pessoa, mas é muito mais fácil de você não confundir, né, quando falar de violência ou grave ameaça, quando falar de morte. Porque se uma questão, por exemplo, falar com violência, crime comum, com violência ou grave ameaça, proibido o livramento condicional. Você já sabe que está errado, porque quando se fala de livramento condicional relacionado à progressão de regime, a sua vedação está ligada à morte, porque quando morre, vele. Essa é a ideia do penal mais fácil. E, às vezes, por acaso, você acha uma besteira, né? Enfim, engraçado e tal, fica com a informação, vedado livramento condicional. Eu acho mais fácil uma associação, o nosso cérebro trabalha muito mais com imagens e com associações, por exemplo, um perfume de uma pessoa. Muitas vezes você não sabe nem a marca, nem qual é o perfume, mas você sente aquele cheiro, você lembra de pessoas, você lembra de lugares, você lembra de várias outras coisas, né? Por ter uma associação. Mesma coisa que vele. Quando fala de velar alguém é porque morreu. Então, vele, vedado livramento condicional quando ocorre morte em crime hediondo. Nesse caso, a progressão de regime é vedado livramento condicional. Certo? Vamos lá então, continuando. Os outros dois casos de 50%. Quando a gente tem aqui condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. É o que a gente colocou aqui, condenado por organização criminosa pelo comando para crimes hediondos ou equiparados. Outra hipótese de 50%, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Também coloquei aqui para você. Já seguindo aqui para os 60%, se o apenado for reincidente na prática de hediondo ou equiparado. Somente falou isso, não falou de morte. Então é reincidente em hediondo e equiparado. Não ocorreu morte, porque se ocorrer a morte, a gente vai ver aqui que já vai para 70%, se ele for reincidente em hediondo ou equiparado, com resultado morte, e nesse caso morreu vele, né? Então tanto faz se o agente é primário, se ele é reincidente, se ocorreu a morte, vedado livramento condicional, ok? Essa então já uma introdução aqui quando falamos da progressão de regime, para você não confundir com livramento condicional, e já adiantando para você aqui também a informação da aula de hoje. A gente vai ver que quando falamos do livramento condicional, os percentuais são diferentes. Na verdade, a gente não fala nem em porcento, a gente fala em mais de 1/3, mais de metade ou mais de 2/3 do cumprimento da pena. Mas já quis aqui adiantar para você essa informação da progressão de regime, até porque ela já toca no livramento condicional, para você já ter essa informação e não confundir, certo? Então, seguindo aqui, vamos só aproveitar que a gente já fez esse quadrinho da LEP para a gente fazer o do livramento condicional, que é aqui que eu falei para você. Mais de 1/3, mais de metade, mais de 2/3 ou proibido. Só para você já ter aí organizado no seu caderno. Faz parte dos requisitos objetivos que não foram alterados pela lei anticrime. Então aqui continua tudo da mesma forma, certo? Só essa parte em azul que foi alterada quando falamos dos requisitos subjetivos.
Então, já que eu acabei de mostrar para você a progressão de regime, vamos dar uma olhada aqui nessas frações de cumprimento de pena quando falamos do livramento condicional, certo? Dá uma olhadinha aqui comigo. Então, o quadrinho do livramento condicional é muito mais simples, tá? Então, aqui agora, livramento condicional, tá? Só porque a gente fez o quadrinho da progressão de regime, então vamos fazer agora o do livramento condicional, para você já ter aí um pertinho do outro e não confundir, tá? Da mesma forma que a gente falou lá na progressão de regime, a gente precisa saber se o agente é primário ou se ele é reincidente. E aqui nós vamos preencher de uma forma diferente, não é com percentual. Além do primário e do reincidente, nós precisamos saber se, nesse caso, ao tratarmos do livramento condicional, nós, além de primário e de reincidente, para falarmos de primário 1/3, deixa eu já preencher aqui para você. Na verdade, é mais de 1/3 de cumprimento da pena, que mais de metade do cumprimento da pena, que mais de 2/3 de cumprimento da pena. E aqui, proibido. O que a gente precisa saber aqui é se estamos falando de crime comum ou de crime 4TH. Talvez você achou estranho aqui, porque o hediondo equiparado são 3TH, como a gente falou. Mas tem um T a mais aqui, que fala também do crime de tráfico de pessoas, que não é equiparado a hediondo, mas quando falamos do livramento condicional, também é necessário o cumprimento de mais de 2/3 da pena. Então, crimes hediondos e crimes de tráfico de pessoas, sendo o agente primário, mais de 2/3 da pena para conseguir o livramento condicional, e proibido se ele for reincidente específico nesses crimes. Aqui, quando falamos de mais de 1/3, também precisamos ter bons antecedentes. Tá? Mais bons antecedentes. E nesse caso aqui de ser primário, é não reincidente em 4TH, tá? Porque a lei fala não reincidente específico. Esse é um dos requisitos objetivos para o livramento condicional. Veremos ainda que também temos a necessidade de ser um crime que foi condenado a uma pena maior ou igual a 2 anos, e também no caso de reparação do dano, também é necessária a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, certo? Vamos ver aqui com mais detalhes, mas já trazendo esse quadrinho aqui para você, para ver a diferença entre livramento condicional e progressão de regime. Como eu te disse aqui, mais de 1/3, mais de metade, mais de 2/3 e proibido. Requisitos objetivos, também a pena igual ou superior a 2 anos, reparação do dano, salvo impossível fazê-lo, e esse cumprimento dessas frações. Requisitos subjetivos, que são os que foram alterados pela lei anticrime, como já vimos, bom comportamento e ausência de falta grave nos últimos 12 meses. Outros 2 requisitos que já constavam do artigo 83, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, e também o parágrafo único que já estava previsto no Código Penal, também não foi alterado. Para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Então, esse parágrafo único também já existia. Então, vamos voltar aqui só a alguns slides que eu pulei para a gente já fazer essa distinção entre livramento condicional e progressão de regime.
Vamos então ver o livramento condicional. O que é o livramento condicional? Como eu já trouxe aqui para você, o livramento condicional não é um regime de cumprimento de pena, mas sim uma liberdade antecipada, condicional e precária. Então, livramento condicional não é um regime de cumprimento de pena. Regime de cumprimento de pena, fechado, semiaberto e aberto. Progressão de regime, progredir do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Inclusive, não é possível a progressão por salto, ou seja, direto do fechado para o aberto. Mas é possível o condenado estar cumprindo uma pena ainda em regime fechado e obter o livramento condicional. Por quê? Porque o livramento condicional não é um regime de cumprimento de pena. É uma liberdade antecipada, condicional e precária. Antecipada por quê? Porque o agente deveria ficar mais tempo cumprindo pena. Condicional por quê? Porque durante o restante da pena, que é chamado de período de prova, embora esteja em liberdade, o condenado também deve andar na linha, cumprindo as condições fixadas na decisão que conceder o livramento. E precária, porque pode ser revogado caso descumpridas as condições. Nesse caso, ele retorna para a prisão. Então, pessoal, livramento condicional é esse benefício prisional ao condenado, né? Temos aqui, inclusive, na súmula 617, que a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento de pena. Então, o condenado que cumpriu esses requisitos objetivos e requisitos subjetivos que acabamos de ver, né? Aqui temos os objetivos. Crime em que foi condenado por pena maior ou igual a 2 anos. Reparação do dano, salvo impossível fazê-lo. E o cumprimento dessas frações de pena, dependendo se é crime comum, primário, 1/3, né? Mais bons antecedentes, reincidente, metade. Se for crime hediondo ou equiparado, ou ainda tráfico de pessoas, mais de 2/3, e proibido se for reincidente em 4th. Nesse caso, se ele cumprir esses requisitos objetivos e subjetivos, ele vai ter direito ao livramento condicional. Esse livramento condicional é pelo período que falta cumprir a pena. Então, vamos dizer que ele foi condenado a 6 anos. Ele cumpriu, vamos dizer que ele é primário, possui bons antecedentes e foi uma hipótese de crime comum. Então, a gente precisa de mais de 1/3. Mais de 1/3 de 6 anos vão ser 2 anos e 1 dia, né? Porque 1/3 de 6, 2. Então, como a lei fala em mais de 1/3, então teremos 2 anos e 1 dia para ele poder obter o livramento condicional, além dos outros requisitos objetivos e subjetivos que já falamos. Se nesses quase 4 anos, né, ele, passando pelo período de prova, não tiver suspenso nem revogado o livramento condicional, ao final teremos a extinção da punibilidade. É o que diz aqui a súmula 617 que acabamos de ver. Extinção da punibilidade, se não ocorrer a suspensão nem a revogação do livramento condicional, certo? E o livramento condicional é concedido, então, como eu disse, cumpridos esses requisitos objetivos e subjetivos, independentemente do regime que o apenado esteja cumprindo a pena. Como eu acabei de te falar, ele pode estar cumprindo a pena em regime fechado, não ter progredido ainda, mas poder obter o livramento condicional. E como que isso poderia acontecer? Porque a falta grave, ela vai interromper o prazo para a progressão de regime, mas não interrompe o do livramento condicional. Aqui é um ponto muito importante que cai bastante em prova, pessoal. Deixa eu só apagar aqui. A gente precisa ficar muito esperto nessa diferença da falta grave. Porque quando falamos de falta grave, o condenado que comete uma falta grave, ele tem alterada a sua data base na progressão de regime. Então, por exemplo, esse condenado que foi condenado a 6 anos. Vamos dizer que ele estava ali quase cumprindo 16% da pena, naquela hipótese mais branda ali para ele conseguir a progressão de regime. Quando ele está quase alcançando esses 16%, ele comete uma falta grave. O que a lei de execuções penais vem dizer? Que cometida essa falta grave, essa data base dele, aquela que foi fixada na sentença inicialmente, ela é alterada. Ela zera e passa a contar pelo restante da pena que ele tem a cumprir, certo? E isso não acontece com o livramento condicional.
Essa é a distinção que eu mostrei aqui para você, ó. Súmula 441 do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Então, quando falamos de livramento condicional, a data base é sempre a mesma. Por isso que pode acontecer de o condenado ainda estar cumprindo uma pena em regime fechado, vamos dizer que ele tem diversas faltas graves, mas pode obter o livramento condicional. Por isso veio também a Lei 13.964, Lei Anticrime, para estabelecer esse limite de 12 meses agora, sem cometimento da falta grave. Mas a súmula 441 continua válida. Ela não interrompe, a gente não fala em interrupção do prazo do livramento condicional para a obtenção do livramento condicional. A gente não fala em interrupção do prazo, ou seja, a data base é a mesma. O que a Lei Anticrime fez foi acrescentar esse requisito subjetivo ao artigo 83, de nos últimos 12 meses não ter havido um cometimento de falta grave para podermos falar em livramento condicional. Quando falamos em interrupção da pena, interromper, pessoal, interromper diferente de suspender, tá? Quando a gente fala em interromper, é interrompido, bate e volta, certo? Suspender é suspende e depois continua. Então, interromper é bater e zerar. Então, a gente tem um novo cálculo. Então, quando a gente fala ali de progressão de regime, a LEP vem dizer que interrompe. A falta grave vai interromper a progressão de regime, ou seja, vai zerar. Só que aí não vai zerar pela pena fixada na sentença, vai sim pelo remanescente da pena a cumprir. Então, vamos dizer que ele ainda tem 5 anos para cumprir de pena, a gente vai ter ali 16% de 5 anos, por exemplo, no remanescente para ele cumprir, certo? Estou batendo bastante nessa tecla porque isso você precisa guardar muito bem, porque é questão recorrente de prova. Falta grave interrompe prazo para progressão de regime, ok. Falta grave não interrompe prazo para obtenção do livramento condicional, ok. O que as questões fazem? Trocam um pelo outro, tá? Então é muito importante você ter essa informação para não errar esse tipo de questão que cai bastante em prova e vai continuar caindo, principalmente agora quando a lei anticrime passou a prever essa necessidade de não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, que não altera a redação da súmula 441, que continua a mesma. São duas coisas diferentes, tá? Ela não interrompe, ela não zera. Ela fala que nos últimos 12 meses não pode ter havido cometimento da falta grave. Bacana? Vamos seguindo então ao que interessa, que são as questões. Vamos lá, temos aqui até a questão 42 nesse vídeo, começando aqui com a 33. O Instituto do Livramento Condicional teve sua disciplina alterada pelo pacote anticrime em 3 leis distintas. No artigo 83 do Código Penal, acrescentou-se um requisito subjetivo, ausência de falta grave nos últimos 12 meses e a necessidade de o apenado ostentar bom comportamento carcerário para obter o benefício. Até aqui a gente viu que está tudo certinho, porque o artigo 83 do Código Penal foi alterado realmente nesses pontos que a questão trouxe, mas tivemos 3 leis distintas que foram alteradas pela lei anticrime também no que toca ao livramento condicional, certo? Eu já vou resolvendo aqui a questão. Se você quiser um tempinho mais para ler, você dá um pause no vídeo e depois vem com a explicação que a gente resolve junto. Eu já vou lendo e já vou resolvendo para a gente ganhar tempo. Aqui a segunda alteração, a lei de execuções penais teve também dispositivo alterado. Vimos lá que acabamos de falar, né, da lei de execuções penais também com dispositivo alterado, para passar a vedar a concessão do benefício ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Bacana, vimos aqui que tanto faz se ele é primário ou se ele é reincidente em crime hediondo ou equiparado, se morreu velho, vedado o livramento condicional. Já a lei de organização criminosa, até aqui também correto, né? Organização criminosa foi a outra lei que tivemos alteração no Instituto do Livramento Condicional. Passou a ter dispositivo vedando o livramento condicional, bem como a concessão de outros benefícios prisionais ao condenado, em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio da organização criminosa,
se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Pessoal, essa questão é para você pegar e colar no seu material, está toda certinha. Muito bacana, um resumo das alterações no livramento condicional promovido pela Lei Anticrime, artigo 83 do Código Penal, LEP e Lei de Organização Criminosa. Então você, por favor, guarde com carinho essa questão, que é um resuminho do que a gente viu aqui. Questão 34. Livramento condicional é uma liberdade antecipada. Opa, correto, né? Uma liberdade antecipada. Somente poderá obter esse benefício o condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 anos, desde que cumpra os demais requisitos. E aí, o que você marcou nessa? Nesse finalzinho, né? Porque o início ali eu já falei que está certo, até o primeiro ponto. Somente poderá obter o livramento condicional o condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 anos? Nós vimos que não, né, pessoal? Que um peguinha é pena igual ou superior a 2 anos. Esse tipo de questão, igual, superior, maior, menor, é um tipo de peguinha que muitas vezes o examinador faz em prova, né? Então a gente tem que ficar esperto para não errar esse tipo de questão. Vamos lá para a próxima, 35. Poderá obter livramento condicional o condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, dentre outros requisitos, tenha comprovado não cometimento de falta grave nos últimos 24 meses. Vamos lá então. Quando a lei fala de não cometimento de falta grave para obter o livramento condicional, o prazo é de 24 meses? A gente viu que não, né? A gente viu que o prazo é de 12 meses, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. 36. Além da necessidade de ausência de falta grave nos últimos 12 meses, opa, aí bacana, né? 12 meses, a lei anticrime passou a prever como requisito para a concessão do livramento condicional que o apenado ostente comportamento satisfatório durante a execução da pena. Pô, aí satisfatório, a gente já viu que não, né? Satisfatório não. Antes a lei previa comportamento satisfatório. Agora tivemos a necessidade de o condenado ostentar bom comportamento. Mais uma vez aqui para você, alteração no artigo 83, bom comportamento bom comportamento carcerário, em vez de satisfatório, e não falta grave nos últimos 12 meses. 2 requisitos subjetivos alterados para concessão do livramento condicional. 37. É admissível a concessão de livramento condicional aos condenados primários pela prática de crimes hediondos. Aí é só você lembrar daquele quadrinho que a gente fez aqui. Mais de 1/3, mais de metade, mais de 2/3 e proibido. Quando a gente falou lá de proibido, a gente estava falando de reincidente específico. Então, quando a questão trata aqui primário pela prática de crime hediondo, questão correta. Se ele não for reincidente em hediondo ou equiparado além do tráfico de pessoas, né, 4TH, ele terá que cumprir mais de 2/3 da pena para obter o livramento condicional. 38. Betão foi condenado a penas privativas de liberdade, que somam 90 anos de reclusão. Caraca, Betão cometeu muito crime, né? Betão é primário e possui bons antecedentes. Nenhum dos crimes que foi condenado é hediondo ou equiparado. Betão poderá obter o livramento condicional depois de cumpridos mais de... Aí uma questãozinha de cálculo, né? A gente faz direito, estudante de direito geralmente não tem muita facilidade, mas nesses casos de percentuais e frações, né? A gente precisa saber fazer esse cálculozinho. E muitas questões vão cobrar isso da gente. Aqui a gente precisa saber naquele quadro onde encaixar o Betão, né? No quadro lá do livramento condicional. A gente viu lá que quando fala em primário e bons antecedentes, a gente precisa do cumprimento de mais de 1/3 da pena. E vimos lá também na súmula que não é considerado o máximo da pena privativa de liberdade, 40 anos, e sim o que é fixado na sentença. Então esse mais de 1/3 é em relação aos 90 anos que ele foi condenado. Apesar de ele não ficar preso esses 90 anos, a gente sabe disso pelo artigo 75, quando falamos de livramento condicional de progressão de regime,
levamos em conta o que foi fixado na sentença. Então, mais de 1/3 de 90 é mais de 30 anos de pena, certo? Então, gabarito, letra C, e aqui uma lembrancinha do nosso quadro, que fica melhor se você fizer naquele esqueminha que a gente fez, né? Do quadrinho aqui. Colocar ele se é primário, se é reincidente, né? Aqui primário, reincidente. Você tem aí anotadinho bonitinho aqui só para te lembrar, né? Mais de 1/3, mais de metade, mais de 2/3, proibido. Aqui falando de crime comum, aqui falando de crime 4TH, também tráfico de pessoas. Quando falamos de primário, também precisa que tenha bons antecedentes. E aqui esse primário é um não reincidente específico em crimes de 4TH. Só para a gente fazer essa recordação aí desse quadrinho muito importante do livramento condicional, que você não pode confundir com a progressão de regime. Progressão de regime 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ou 70%. 39, já caminhando para o final, vamos até a 42. Praticado o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, impõe-se o cumprimento de mais de 2/3 da pena para a concessão do livramento condicional. Então aqui, mais uma vez, necessário aquele quadrinho para a gente ver, né? A gente tem que saber onde encaixar. Foi com violência e com grave ou grave ameaça à pessoa. E nesse caso, a questão fala que impõe-se o cumprimento de mais de 2/3 da pena. A gente viu que não, né, pessoal? Mais de 2/3 é hediondos ou equiparados, como a gente acabou de ver aqui. Então vamos lá. 40. O sistema progressivo de cumprimento de pena impede a progressão por salto do regime fechado para o livramento condicional. Bom, se você prestou atenção, a gente já falou isso em aula e vimos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Trouxe aqui enfaticamente para você que livramento condicional não é um regime de cumprimento de pena. Existe sim a proibição da progressão por salto. Não há possibilidade de progredir do regime fechado diretamente para o aberto. Mas o apenado pode estar sim cumprindo uma pena em regime fechado e poder obter o livramento condicional. Isso por quê? Porque o livramento condicional não é um regime de cumprimento de pena. O livramento condicional é outro benefício prisional de uma liberdade antecipada, condicional e precária, como a gente viu aqui. Bacana? Então a questão 40 está errada porque o sistema progressivo de pena não impede esse livramento condicional, mesmo que ele cumpra pena em regime fechado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Progressão de regime por salto é proibido, mas ele pode obter o livramento condicional mesmo estando em um regime fechado, que é o mais severo que nós temos. 41. A falta grave interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Questão recorrente, batemos aqui muito nessa tecla. Essa questão você, tenho certeza, que não erra mais. A falta grave, ela não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Interrompe sim o prazo para progressão de regime, quando falamos lá no artigo 112, parágrafo 6º da LEP. E aí, esse novo cálculo, essa nova data base para ser calculada a progressão de regime, naqueles percentuais que nós vimos aqui entre 16% e 70%, será o quê? Não aquela pena fixada na sentença, e sim o que falta ele cumprir de pena. Então, se ele cumpriu 1 ano de pena, esse 1 ano vai ser desconsiderado nesse novo cálculo desses percentuais. Vai ser calculado o que falta ele cumprir de pena, os percentuais em cima desse valor que falta ele cumprir de pena. E para fecharmos, 42, os requisitos para a concessão do livramento condicional são classificados em objetivos e subjetivos. Batemos muito nessa tecla e vimos que, sim, objetivos e subjetivos. Os objetivos não tivemos alteração, que só para a gente fechar com chave de ouro essa aula. Esse é o quadrinho que você tem que guardar. Saber que a lei anticrime alterou os requisitos subjetivos. No ponto, aqui a alteração alterou um requisito, porque antes a lei falava em comportamento satisfatório.
Agora a lei fala em bom comportamento durante a execução da pena. E acrescentou um novo: não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Toda essa redação que a gente já leu aqui já constava do artigo 83, inciso 3, e aqui também o parágrafo único, e os requisitos objetivos, que também já vimos aqui, só para você guardar com carinho esse quadro, os requisitos objetivos não foram alterados. As frações em que devem ser cumpridas as penas para o condenado obter o livramento condicional continuaram as mesmas. A hipótese de somente ser possível o livramento condicional quando falamos de pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos também se manteve, e a reparação do dano como condição também para obter o livramento condicional, salvo se impossível fazê-lo. Bacana, pessoal? Então guarde com carinho esse quadro. Resumidamente, a alteração foi simples, mas eu precisava trazer aqui para você essas distinções para, caso a questão cobrar um pouquinho a mais de conhecimento, você já ter segurança para poder marcar. Então, mais um assunto em que podemos falar com propriedade que entendemos a alteração promovida pela lei anticrime. Se eu trouxesse simplesmente, logo no início, talvez uma aula de 5 minutos eu falaria para você a alteração na lei anticrime, que foi somente o acréscimo da alínea A e B ao inciso 3 do artigo 83. C e D já constavam da redação, mas seria uma informação muito resumida e que o examinador, cobrando qualquer coisa além disso, já dificultaria a compreensão e possível, que possa errar essa questão. Então, obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima aula. Forte abraço!